Oi! Um novo dia, um novo vídeo nesse canal. E hoje nós temos uma convidada, né? Então vai ser um vídeo diferente. Nós vamos fazer então tipo um maquiando o cliente, né? Vai ser uma maquiagem especial de aniversário, hoje é aniversário dela. Aí ela vai para um jantar no restaurante com os amigos e namorar também? Ah, é namorar, então tem que ser uma maquiagem top, hein? E aí ela escolheu, né, o estilo de maquiagem, que é mais ou menos a maquiagem semelhante a um dos últimos vídeos que saiu no canal, que é aquela maquiagem mais clássica e tal, com um toque de cor. Que é uma maquiagem que eu acho que fica muito boa para qualquer tipo de evento. Que ela destaca, né, o colorido, faz um tchan e ao mesmo tempo é clássica, ela combina com qualquer coisa. Então chega de blá blá blá, roda a vinheta e vamos começar o vídeo. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Então nós vamos começar maquiando os olhos, né? Geralmente na maquiagem profissional a gente começa pelos olhos para não sujar a pele e tal. Tem muito maquiador que faz a pele primeiro, mas eu particularmente prefiro começar pelos olhos. E aí eu vou começar usando um primer de olho. Eu uso esse daqui da Visela, que ele já é primer, né, para ajudar a fixação da sombra. E ele tem um pouco de cor, então ele já uniformiza o tom da pálpebra, ele já faz as duas coisas. Então eu não preciso usar um corretivo mais um primer, daí fica uma camada mais leve de produto. Então eu aplico uma camada não muito grossa e eu dou uma leve batidinha com a esponjinha para que esse primer ele dê uma assentada e não fique também com marcas e tal. E enquanto o primer assenta, eu dou uma ajeitada na sobrancelha para poder trabalhar depois o olho. Como a sobrancelha dela não tem muita falha, não tem, tá bem feitinha o desenho e tal, a gente não precisa mexer muita coisa. Eu só vou pegar um lápis de sobrancelha e só ressaltar o desenho da sobrancelha, o desenho natural aqui. Eu dou uma penteada com a escovinha para deixar os pelinhos no lugar, né, para colocar eles no lugar. Uso um rímel incolor só para dar uma, como se fosse um gelzinho, para deixar eles mais durinhos mesmo, para eles não ficarem arrepiando depois durante o resto do dia. E aí então, para começar a esfumar, eu gosto bastante dessa paleta, né, da Special Day, que ela é uma paleta que tem as cores bem clássicas, né? É fácil trabalhar com ela. Como o olho dela não é muito grande, eu vou usar um pincel de esfumar de médio para pequeno, né? A gente tem que sempre usar um pincel proporcional ao olho da pessoa. Então eu vou usar o da Macrylan, o A26, que ele é um pincel de esfumar fofinho, mas não é muito grandão. E aí eu sempre começo então pelo tom médio aqui, para começar o esfumado. A gente começa aqui na linha do côncavo, né? Eu coloco todo o côncavo e o final aqui do Vzinho da pálpebra móvel. Um pouquinho de sombra só. E aí com batidinhas eu pego o tomzinho mais claro, dou uma levantadinha na pálpebra pra fazer essa bordinha. E ainda venho com o pozinho translúcido e faço a beiradinha da sobrancelha aqui, entre a sombra e a sobrancelha, toda a voltinha da sobrancelha. E aí eu vou voltando então com os dois tons de sombra, que é o mais clarinho e o médio, criando um degradê aqui. Em toda a linha do côncavo. Eu quero criar aqui uma base de esfumado onde não apareça divisão entre o esfumado e o final da pálpebra. E aí depois que eu fiz o esfumado base, então eu pego com o mesmo pincel ainda a terceira sombra, que é o marrom mais escuro, e vou aplicar aqui dentro no cantinho externo, dentro do côncavo mesmo, né? Nessa parte que seria o Vzinho. O olho dela, ela não tem a parte do côncavo, aquele afundado tão salientado. Mas a gente sabe, olhando aqui, aonde termina, né, a bolinha do olho. Então, é até ali que eu vou com a sombra. E aí, eu já começo a esfumar. Coloco até ali e já vou batendo o pincel e esfumando. E a mesma coisa aqui na saída do olho. E eu não vou, né, geralmente o maquiador tá mais alto que a cliente. Então, às vezes, a tendência é a gente puxar aqui para baixo, né?
E a gente tem que tomar cuidado para não fazer isso e não derrubar o olhar. Se a gente puxa para baixo, a gente vai deixar o olhinho dela caído. Então, o que eu tenho que fazer, né? Quando eu chego nessa parte, eu tenho que fazer o contrário. Eu tenho que vir aqui, ó, dar uma subidinha, porque a minha intenção não é deixar o olho dela caidinho. A gente tem que tomar cuidado, às vezes, né? Quando a gente tá maquiando uma cliente, porque quando a gente tá fazendo automaquiagem, a gente tá sentado se olhando de frente. É mais fácil você subir. Agora, quando nós estamos maquiando outra pessoa, dificilmente a gente vai estar sentado maquiando a pessoa, né? Então, a gente tá sempre mais alto que ela. A gente tem que tomar cuidado para não fazer essas coisinhas, né? E aí eu vou aplicando um pouquinho mais de sombra, às vezes o quanto eu quero escurecer. Eu não vou colocar o preto a princípio, porque eu não quero fazer um olho tão escuro assim. Até porque o olho dela não é muito grande, então quando a gente escurece demais, deixa o olho menor ainda. Então assim, ó, quando ela abre o olho, pode ficar com o olho aberto, aparece pouco o marrom, né, em cima. Então, às vezes, quando acontece... Então, quando a gente tá maquiando o cliente, a gente tem que pedir para abrir, pra gente ver também como tá ficando a maquiagem de olho aberto. Porque só fechado, assim, ó, ele tá perfeito, mas com o olho aberto, às vezes, não tá tão aparente o que a gente quer. Então, aí a gente pede para abrir, e aí eu pego e dou uma leve subidinha nesse marrom aqui, para ele aparecer um pouquinho mais. Então, assim, a gente tem que ir com os passinhos, né, quando a gente tá maquiando outra pessoa, pra olhar esses pequenos detalhes, né, não é só com o olho fechado que a gente vai. É só um tiquinho, porque assim, se sumir demais também vai encostar na sobrancelha e vai ficar feia. O ideal é que, né, a sombra nunca chegue até na sobrancelha. E aí agora nós vamos com a parte cintilante. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar um cintilante, né, um pouco do cintilante no canto interno. Aqui a gente geralmente eu aplico cintilante com o dedo, ele pigmenta mais. Tá aparecendo na câmera, minha unha tá azul, não é frio, não é roxo de frio não, é que eu pintei o cabelo de azul ontem e manchei os dedos. Eu não vou pôr muito cintilante não aqui, eu vou pôr só um pouquinho nessa entradinha. E aí o brilho mesmo desse olho nós vamos fazer com esse, não é bem um glitter, né? Ele é aqueles pigmentos tipo asinha de borboleta. E aí para ele fixar mesmo e grudar até o fim, eu vou usar cola de glitter para fixar ele. Pra ter certeza que ele vai ficar bem firme mesmo. Só que eu não vou usar cola líquida, eu vou usar essa colinha da NYX, que ela é um creminho. Aí eu ponho um pouco aqui na plaquinha, um pouquinho da cola, pego com o pincelzinho, vou usar o pincelzinho de corretivo mesmo, e aplico aqui por cima daquele cintilante que tava aqui, em toda a área que eu quero depositar, né, aquele pigmento. E aí com o dedo, né, eu venho soltando o cintilante, né, eu venho batendo ele aqui, para ele grudar. Eu vou batendo e dando uma apertadinha mesmo, que eu quero que ele grude bem nessa colinha. É pra ele durar mesmo até o final da noite, né? Nós estamos no meio da tarde e o jantar vai ser mais pro final da noite, né? Então, aí depois então do pigmento aplicado, eu volto com a sombra mais clarinha da paleta. Eu limpo bem o pincel e esfumo aqui esse parte do côncavo, né, para fazer uma transição com a pele. E daí eu pego a sombra mais escura e bato aqui na divisão, né, de onde pegou esse pigmento. Dou umas batidinhas para melhorar a transição, porque ficou marcadinha a transição aqui desse pigmento com a sombra. Então eu tenho que fazer um esfumado aqui, dar uma melhorada nessa transição. Então, como a gente vai colar cílios postiços, não precisa muita máscara para deixar os cílios alongados e tal, porque os cílios postiços faz essa função. Mas a gente precisa passar um pouquinho de máscara para quê? Para que os cílios naturais dela fiquem bem preto e se misturem com os cílios postiços, e também ele fica um pouquinho mais durinho, né, mais grossinho, para dar sustentação para os cílios postiços. Então eu pego aqui e
E aí, a máscara de cílios também, ela vai fazer o quê? Ela vai tirar os residinhos, né, desse pigmento que caiu aqui nos cílios dela. Não precisa passar muito. Eu vou usar esses cílios aqui, que é da Shein, que não é um cílios muito pesado, né, pra ficar aquele cílio muito artificial. Mas também não é um cílios muito pequenininho pra não ficar parecendo nada, né. Eu vou usar a colinha da pra maquiar. Bom, a parte de cima do olho estando pronta, então agora a gente vai fazer a pele e o resto né, a parte de baixo do olho. E aí então eu vou aplicar a base. Daí eu olho no geral assim, ela tá com um pouco de espinho, então tem umas manchinhas vermelhas. O que a gente usa para neutralizar as manchas vermelhas? O melhor corretivo para neutralizar manchas com cor são os corretivos coloridos, que a gente precisa de menos produto, porque eles neutralizam, eles não precisam só cobrir a cor. Eles realmente, eles combatem a cor, né? Tem um vídeo aqui no canal onde eu explico a composição das cores e por que as cores uma neutralizam a outra. Eu vou deixar nos cards aqui. Então, a cor que combate as manchinhas vermelhas é o verde. A gente acha estranho, nossa, vou passar um verde na cara, né? Mas a gente tem que passar, por exemplo, eu vou usar um corretivo verde. E por isso que a gente usa antes da base. Então, eu vou aplicar o verde aqui em cima das espinhas. Ele vai neutralizar a vermelhidão dessas espinhas, tá? No caso, a textura, o lugar onde tem as espinhas, elas estão mais elevadas. Isso não tem como fazer, né? A maquiagem, ela não vai cobrir textura. Tipo, aqui onde essa espinha está um pouquinho mais alta, vai continuar mais alto. Isso não tem como a gente tampar, né? Mas aqui onde tem essas vermelhidões, ele vai dar uma boa amenizada. E para a base durar mais, eu vou colocar 2 gotinhas da blendagem da Catarine Hill na base. Eu vou misturar com a base. Então, eu misturo na base essa blendagem e ela vai deixar essa base um pouquinho mais assim à prova d'água e aumenta a durabilidade da base. E no caso, eu gosto de depositar a base na pele com o pincel. Tá? Eu não estou só aplicando, eu estou depositando com batidinhas em todo o rosto. E com o pincel também eu tenho a facilidade de contornar aqui a sobrancelha, que a gente já passou, né, o lápis, já fez, sem borrar ela. Por que eu gosto de depositar com o pincel? Porque a gente aplica uma quantidade maior de base, assim, dá uma cobertura melhor. O pincel, ele deixa, né, as marquinhas da cerda, ele não tem um acabamento tão bonito. Então, depois de aplicar com o pincel, eu consigo chegar aqui, ó, nos cantinhos e tal, eu venho com a esponjinha, com batidinhas e dou o acabamento, então, nessa base. Mas aí, ele mantém a cobertura um pouquinho mais alta do pincel. Só que eu não vou chegar aqui muito perto dos olhos, não. Aqui eu vou deixar para assentar com o corretivo. Então, a base é aplicada. Eu vou fazer a iluminação com o corretivo. Como ela não tem muita olheira, por isso que eu não cheguei a base tanto aqui nos olhos e tal, eu vou passar o corretivo direto aqui. Eu vou usar esse corretivo aqui da linha Fios, da Ruby Rose, que ele é a cor 00, que ele é um corretivo mais clarinho. E aí, então, eu deposito o corretivo aqui, né, na região das olheiras, fazendo... Eu não vou fazer aquele triângulo, não. Eu vou colocar um pouco só nessa região. Pra cobrir aqui, né, dar uma cobertura e já trazer a iluminação. E vou espalhar com a esponjinha mesmo, né? Eu vou dar batidinhas no local para não diluir muito a cobertura desse corretivo. Esse corretivo assim, ele tem uma cobertura bem boa, então eu gosto da cobertura dele, né? Então ele dá uma cobertura assim, não precisa muito produto, né?
Aí deu uma diferença muito grande do resto da pele. Eu tô achando que ficou muito branco. Aí quando acontece isso, o que que eu faço? Eu pego mais um pouquinho da base e daí eu jogo essa base aqui por cima. Bem pouquinho, só pra quebrar essa cor muito brancona que ficou aqui. Ou um outro corretivo num tomzinho mais escuro. Assim, a gente equilibra, tá? Para não deixar também, tipo, ficar parecendo aquele pano invertido. A gente tem que criar a iluminação, mas sem forçar demais. E aí agora a gente vai então para os efeitos da pele. Eu não vou selar o olho ainda, aqui abaixo do olho. Eu vou finalizar o olho antes de selar. E aí então a gente vai ainda no clássico, né, do olho. Eu vou pegar o marrom mais escuro com um pincelzinho de cerdas bem curtinhas e vou emendar ali do marrom de cima, né, vindo aqui rente à raiz dos olhos, vindo até um pouquinho para cá do meio do olho. Deposito essa sombra desde o canto externo, emendando com o marrom lá de cima, até um pouquinho passa um pouquinho do meio do olho. E aí então a gente vem com o toque de cor. A Isabela escolheu o rosa então pra gente fazer a cor dessa maquiagem. Eu vou usar a paleta da Colourpop, que é uma das paletas que tem, né, os coloridos mais pigmentados. Aí eu vou usar o rosa dessa paleta. Vou usar o mesmo pincel de cerdas curtinhas e vou depositar então o rosa aqui, continuando do marrom e vindo até o cantinho interno aqui, o cantinho lacrimal. E aí, se a gente quiser deixar mate, fica só esse tanto do rosa. Se quiser brilho, a gente coloca então um rosa cintilante por cima, que no caso eu vou usar dessa paleta da Mariana Saad com a Oceane, que é a Let It Shine, que ela tem esse rosa bem cintilante aqui. Eu vou pegar com o mesmo pincel, o rosa cintilante, e vou aplicar em cima desse rosa aqui. Aí ele vai trazer então uma cintilância em cima desse rosa. Posso aplicar só o cintilante? Até poderia, mas esse cintilante sozinho eu acho que ele não pigmenta tanto quanto ele por cima da outra sombra. E aí então, depois de colocar, né, essas duas partes da rosa, eu venho com um pincel de esfumar bem pequenininho, que esse também é da linha da Macrylan, é o BT11, com o marrom mais clarinho de todos da paleta Special Day, e venho esfumando aqui embaixo. E aí eu vou criar então uma transição desse marrom mais escuro com a pele, degradê, e do rosa também, como a parte do rosa também. E já esfumo a transição do rosa com o marrom também. E para finalizar, né, a transição com a pele desse olho, eu vou pegar o pó translúcido Eye Powder, que é um pó que eu uso para selar só a região dos olhos, e vou esfumar mais aqui abaixo ainda. Vou fazendo essa transição. Ele já vai esfumando o final disso aqui e já vai meio que selando um pouquinho aqui abaixo dos olhos. E aí agora eu vou finalizar a pele então. Eu vou usar para fazer o contorno esse sexteto aqui de contorno da Ruby Rose, que ele tem, né, é uma composição de bronzers, mas ele não fica muito brilho, porque geralmente para fazer contorno a gente usa pós sem brilhos, mas ele tem um pouquinho de brilho, mas como ele tem esses aqui que são mate, na hora que a gente mistura, ele fica brilho, mas não muito, então dá para usar esse para fazer contorno. E aí assim, o rosto dela, ele já tem, né, um formato oval, ele não precisa mudar muito. Na verdade, a gente não deve mudar o formato do rosto da pessoa. O contorno ele serve para trazer sombras naturais. A gente fala assim, o contorno é para afinar, para mudar. Não, se a gente ficar mudando o formato do rosto da pessoa, a gente não deve descaracterizar, a não ser que a pessoa peça porque ela não gosta ou ela tem esse desejo. Fora isso, a gente não deve mudar o formato. Então, a gente vai trazer a sombra natural aqui nessa região, né, criando aqui essa sombra e já esfumando. Eu gosto de fazer contorno, blush, todas essas coisas antes de selar a pele, porque ele pega melhor e eu já tô
certa forma selando uma parte do rosto com esse pó. Então é menos pó que eu vou precisar aplicar no rosto dela. Contorno de testa e nariz. Ela tem uma testa, não é larga, então a gente não consegue fazer um contorno muito grande na testa. Mas a gente sempre joga um tiquinho aqui na raiz do cabelo para trazer aquele sombreamento natural, para fazer a divisão mesmo do cabelo com a pele. Ó, mas assim, tá quase escondido no cabelo, tá vendo? Não tá nem aparecendo aqui, é um resto, uma sujeira que tava no pincel. Eu levanto o cabelo e jogo aqui. Então ele fica assim meio que escondido. E aqui nas têmporas um pouquinho aqui, ó. Aqui a gente pode colocar um pouquinho nessa região aqui das têmporas um pouquinho mais. Um pouquinho mais largo, né? No queixo, na divisão. Também a gente coloca muito pouco contorno aqui. Se a gente coloca demais nessa região, vai aparecendo sujeira. Geralmente eu coloco o resto que tá no pincel aqui, nem faço muito. E o nariz também é outra região delicada para fazer contorno, né? Eu pego até um pincel menor, né? Eu não vou usar o mesmo pincel. Eu tiro o excesso e aí eu faço bem suave o contorno do nariz. Na verdade, pegou um pedaço mais forte ali, né? Onde eu encostei o pincel primeiro. Eu vou ter que dar uma tirada ali. Eu faço as duas linhas que são a lateral da sombra, fecho aqui, né? Que é onde tem mesmo essa... Onde quando a gente olha, né, de cima tem sombra, a hora que eu passei ó, o corretivo, a coisa que clareou. E aí eu volto com o pincel maior, limpo, e tiro esse excesso aqui. E, inclusive, a hora que eu for selar, eu dou uma amenizada nesse contorno aqui para não ficar marcado. O contorno de nariz a gente evita marcar ao máximo. O blush, eu vou usar esse tom de blush aqui, que ele é meio rosado, tem uns brilhos levemente dourados, que eu acho que vai combinar bem com o tom de pele dela. Eu tenho visto muito em tutoriais de YouTube as pessoas aplicando o blush nesse sentido, subindo aqui, meio junto com o sentido do contorno. Tá errado? Não, ele cria aquele efeito de lift. Mas eu particularmente gosto mais no blush do formato tradicional, que é o que? O blush ele existe, né? Foi criado para trazer aquele aspecto de rosado, da saúde, né? De quando você toma aquele solzinho e fica com a bochechinha rosada. E onde fica quando a gente toma sol? É aqui, na bochecha mesmo, né? Quando a gente pega aqui, e aí ele vai mais reto aqui, se fundindo com o contorno. Quando a gente aplica o blush logo, né? A gente coloca assim meio de cá, pode parecer uma chinelada, né? Só que como a pele não foi selada ainda, ele vai amenizar a hora que eu selar essa pele. Então, quando eu tô aplicando, né, o blush no começo, antes de selar a pele, ele fica meio chineladinho mesmo. E o blush é o primeiro que sai, então eu gosto de aplicar antes de selar, que daí ele aguenta um pouquinho mais. E aí assim, vou esfumo as bordinhas, né, depois no pincel sem nada, pra ele não ficar marcado. Agora eu vou selar a pele, por isso que eu gosto de selar a pele depois, porque ele vai esfumar todas as bordas disso, as bordas do contorno, as bordas do blush, para dar um aspecto mais natural. Aqui abaixo dos olhos eu vou usar o eye powder mesmo, né? Para complementar essa selagem aqui abaixo dos olhos. E para selar o resto do rosto eu vou usar o pó translúcido da Playboy. E eu vou aplicar com o pincel, tá? Porque a base que a gente usou, ela já é uma base mate, né? Semi-mate. Então ela não precisa de muito pó, não. Aí eu vou depositando ele aqui em todo o rosto com o pincel. E aí depois, então, eu tiro o excesso de pó varrendo com um pincel mais fofão. Eu vou jogar mais um pouco da bruma fixadora. Então agora, enquanto a bruma terminou de secar, eu vou passar o iluminador. Eu gosto de passar o iluminador depois de selar a pele. Eu vejo muita gente, né, que faz a pele primeiro, né, antes de selar, passar o iluminador antes. Mas aí, quando você sela, você diminui um pouco do iluminador, né? Então, eu prefiro passar depois. E aí eu vou passar um pouquinho aqui, não vou passar demais, para não ficar aquele estouradão, né? Eu tô usando essa paletinha aqui da Ruby Rose.
que tem vários tons, né? Ela é uma paletinha bem versátil. Não vou jogar muito no nariz, vou pôr só um pouquinho para dar um brilho, para não ficar parecendo oleosidade. E aqui no arco do cupido. Aí eu vou pegar pincel lápis, vou pegar o mesmo iluminador e vou colocar aqui para fazer um ponto de luz. Aqui abaixo do arquinho da sobrancelha também um pouquinho de luminosidade, bem pouquinho. E agora vamos finalizar então a maquiagem com o batom. Aí a boca nós vamos fazer, eu vou tentar fazer aquela boca que tá bem na moda, que eu vejo um monte de gente fazendo, que é o contorno assim, um tomzinho mais nude, o centro levemente rosado e depois um gloss, que dá aquele up na boca. Aí o contorno nude, o efeito rosado no centro, ele dá um efeito bem bonito. Aí pra finalizar, a gente passa um gloss no centro, né? Só no centro, vou pegar um pouquinho do gloss aqui. E a gente dá uma espalhadinha dele aqui no centro, só pra dar um brilho, né? E trazer aquela sensação de volume. Bom, então essa foi a maquiagem, né? Que nós fizemos na Isabela, assim, foi uma maquiagem mais clássica, com um pouquinho de cor. O vídeo acho que ficou um pouquinho longo, né? Porque assim, eu apresentei a maquiagem completa, né? Tanto olhos quanto pele, né? Pra vocês verem bem todo o trabalho, né? E espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão vindo aqui, né? Estão chegando no canal agora por causa, né? Da Isabela, são amigos dela, né? Estão chegando aqui por ela ter apresentado esse vídeo pra vocês. Sejam bem-vindos, se inscrevam no canal e fiquem por aqui que tem bastante conteúdo legal. E quem já é de casa, continue aí, que a gente sempre vai estar com bastante conteúdo. E eu espero, a partir de agora, poder trazer mais convidados, né? Que agora as coisas estão mais tranquilas. Eu pretendo trazer outras pessoas pra gente fazer maquiando convidados, que eu acho que é um quadro bem legal. Apresentar rostos diferentes, peles diferentes. Não só a minha, que vocês devem estar enjoados da minha cara, né? E assim, eu acho que eu gostei bastante da maquiagem, ficou bem bonita. Coisa que não é difícil, né? Porque quando a gente maquia assim, a pessoa que tem um rosto bonito, a maquiagem fica fácil, né? Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Fire in my eyes, stood counterclockwise. I dream of you all night.